O ex-presidente Jair Bolsonaro depôs na Polícia Federal por cerca de 2 horas sobre a suposta atuação do filho Eduardo nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. A reportagem é de André Anelli. O ex-presidente Bolsonaro esteve na sede da Polícia Federal, onde chegou por volta de 2h30 da tarde e saiu pouco depois das 5 horas. Nesse intervalo de tempo, os investigadores fizeram perguntas a respeito do filho 03 do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar se encontra nos Estados Unidos e, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, tem tentado influenciar as autoridades americanas a aplicar sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por conta dessa articulação, Eduardo Bolsonaro é acusado de obstrução de justiça, coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Após prestar depoimento relativo a esse caso, o ex-presidente Bolsonaro defendeu a atuação do filho 03. Muito pior foi feito, né? Se é que foi alguma coisa ruim agora, no passado, um pouco 17, 18, quando o Lula estava preso. O PT em especial rodou o mundo denunciando a justiça brasileira como parcial, como a justiça que estava perseguindo o Lula preso naquele momento. Eu converso com meu filho de vez em quando, o trabalho que ele faz lá é por democracia no Brasil. Não existe sancionamento de qualquer autoridade aqui ou no mundo por parte do governo americano por lobby, é tudo por fatos. Então não adianta ninguém querer jogar para cima dele, porventura alguém venha a ser sancionado do Brasil, seja lobby dele. Não tem lobby, são fatos. O ex-presidente também revelou ter feito uma transferência de R$2 milhões via Pix a Eduardo Bolsonaro, como forma de ajudar nos custos da família do filho nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro explicou que o dinheiro faz parte dos mais de R$17 milhões que apoiadores doaram a ele em 2023, após uma vaquinha para pagar as multas judiciais da época da pandemia da Covid-19. Hoje eu fui aqui ouvido apenas pela questão, o meu recurso que eu botei na conta do meu filho, que está nos Estados Unidos. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta R$17 milhões. Tá? Eu botei R$2 milhões na conta dele. Ok? Lá fora tudo é mais caro. Eu tenho 2 netos, repito, um de 4, outro de 1 ano de idade. Ele está lá fora, não quero que ele passe por dificuldades. De Brasília, André Anelli. Mais um assunto para a gente ouvir a opinião aqui dos nossos comentaristas, Cristiano Vilela e também Deise Ciocari. O Deise, essa vaquinha é bem gordinha, né? Aí para poder ceder esse valorzão aí para o Eduardo Bolsonaro ficar por lá. Agora, a minha pergunta é o seguinte, o que acrescenta esse depoimento do Jair Bolsonaro na sua avaliação? E ele falando aí também de uma similaridade com o que aconteceu quando o Lula esteve preso, que o PT, segundo ele, teria percorrido o mundo também com denúncias contra a justiça brasileira, Deise. Nonato, em primeiro lugar, assim, agora tudo virou político, né? Inclusive, todas essas questões do STF ganharam um tom político. A gente fala muito sobre essa questão da politização da justiça, mas fato é que, por mais que o ex-presidente tenha dito que essa transferência para o filho dele tenha vindo dessas doações que ele recebeu no passado, fato é que, por enquanto, nenhuma irregularidade foi comprovada, né? A gente não tem indício de irregularidade, então, por enquanto, está tudo dentro do normal. Essa comparação com o ex-presidente Lula faz parte do jogo, né? O Lula faz isso o tempo inteiro, comparando todas as questões com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas acho que o fato preponderante aqui é que não existe indício de irregularidade nessa transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a conta do filho dele. Então, por enquanto, segue o jogo, é só uma questão de politização mesmo dessa notícia. Não tem indício de irregularidade, não. O Vilela, queria te ouvir também. O mesmo se aplica à presença do Eduardo Bolsonaro por lá, ainda que alguns possam dizer que ele está tramando ou pelo menos se articulando contra a justiça aqui no Brasil. Qual é a tua visão? Pois é, Nonato, eu tenho dificuldade também de ver algo, uma tramóia, uma tentativa de golpe, algo concreto nessa passagem do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu vejo a possibilidade, a existência evidente de um discurso político forte, contundente, em relação ao qual se pode ter muitas críticas com relação a essa forma de se posicionar com relação a essas ideias. Agora, do ponto de vista de criação de golpe ou de influenciar autoridades estrangeiras
para a realização de determinadas práticas, isso me parece realmente muito fora da medida, é algo que não se traduz numa realidade prática, e eu vejo que é importante com isso separar o joio do trigo. Existe uma investigação, um processo judicial tratando da questão de golpe de Estado no Brasil, da questão de 8 de janeiro, isso é uma coisa. As eventuais discordâncias do ponto de vista político e o discurso ácido do ponto de vista político é outra coisa, e é resguardado pelo manto da democracia, no caso de parlamentares, da imunidade parlamentar. Então eu vejo que são duas coisas importantes de serem diferenciadas para bem, para a saúde das instituições brasileiras de uma forma geral.